Falou, galera! Estamos aqui em mais um podcast nosso rumo aqui na Expo Eduque. Dessa vez aqui eu estou acompanhada dessa senhora maravilhosa, Marilu Lourenço. Temos aqui o último livro dela, está aqui à venda na Expo Eduque, mas vai ter em outros cantos também de venda. Marilu, muito obrigada por estar aqui com a gente. Eu que agradeço. Já trocamos aqui figurinhas, né, atrás das câmaras. Nos conte, aliás, a mim, a nosso público, um pouquinho da sua história. Quem é Marilu, a trajetória assim que Marilu já está percorrendo na educação, Brasil e além fronteiras. Nos conta um pouquinho. Bem, eu sou educadora. Primeiro ponto estratégico. Eu fiz pedagogia porque eu amo a educação. Quando eu era criança, meu pai já dizia assim: essa nasceu para ser educadora, porque eu queria mandar nas minhas irmãs, eu queria mandar em todo mundo. Mandar no sentido de orientar e ensinar, né? E a educação é, com certeza, o ponto de partida para tudo. Entendeu? E eu fui para a educação já bem 36 anos, porque foi quando eu vim do Rio de Janeiro para Natal. Quando eu cheguei... Você é natural do Rio? Não, eu sou daqui de Natal. Sim, aí você foi... Mas eu fui para o Rio de Janeiro ainda muito criança e conheci uma história semelhante à sua. Conheci uma pessoa, um rapaz daqui do Rio Grande do Norte, de São Bento, e casamos. E ele dizia assim: quando eu me formar, eu vou embora para Natal. E eu ficava pensando: meu Deus, o que eu vou fazer em Natal? Quando cheguei aqui, peguei a casa, compramos uma casa, e no quarto da minha filha eu comprei uma mesa com 4 cadeiras e comecei dando aulas de reforço. E coloquei uma faixa, eu mesmo fiz a faixa com um lençol, cortei o lençol e bordei, pintei lá. Explicadora, que lá no Rio a gente chama explicadora, aqui eles chamam aula de reforço. Aí eu botei explicadora, matemática, português e inglês. E subi numa escada e coloquei na frente da casa. Quando amanheceu o dia, estava fila de gente para fazer a inscrição. Diga aí. Uma área carente dessa situação, né? As pessoas com rendimento, as crianças com rendimento baixo, e não tinha pessoas para orientar. Então eu comecei ali. Você imaginava que ia ter tanta gente assim? Não. Só com a faixa que você subiu a escada e colocou? Tudo para mim foi uma coisa assim, impressionante. Então, eu comecei com essa aula de reforço e um dia, no Dia das Mães, na hora do almoço da minha mãe, eu disse: vou botar uma escola. Colocar uma escola. Aí minha mãe disse: não dá certo, porque aqui tem a escola municipal, aqui desse lado tem a estadual. Eu disse: se essa vizinha quiser botar a escola dela, eu vou botar a minha, ela coloca a dela. Eu faço o meu trabalho, ela faz o dela. Tem espaço para todo mundo. Porque eu sou assim, eu penso assim: você não pode se negar a ser o que você é por causa de algo do Você tem que ser o que você é. E Deus dá oportunidade para todos. Então, eu botei a Escola Cristo Rei. Aí, sabe, o povo diz Escola Cristo Redentor. Não, é Escola Cristo Rei. Minha filha, comecei com 16 crianças, foi aumentando, 78. Quando eu pensei que não, eu estava com 35 anos de escola, com a escola, 595 alunos até o 5º ano, alfabetizando essas crianças. Passaram por mim 13.986 crianças. Poxa. Mas eu fui estudando, fui me aprofundando, me aperfeiçoando. A senhora consegue ter noção do impacto do seu trabalho? Se você me via ali, não passa uma pessoa que não me conheça. Que não conheça. É uma coisa impressionante. Que lindo. Aí, não para por aí. Eu fui para a Unifacex fazer a primeira especialização. Quando cheguei lá, o diretor da Unifacex, não era nem o diretor, era o proprietário. Nessa época nem chamava Unifacex como é hoje, era Faculdade de Executivo. Aí ele disse: quem fizer a monografia bem feita, era formação docente para o ensino superior. Eu transformo em livro. Eu fiquei na minha, todo mundo, mulher tudo agitada, mexeu com todo mundo e eu na minha. Eu disse: depois eu não ganho, não faço nada, não vou passar vergonha, né? Fiquei. Aí fui para casa, comecei a estudar. Eu começava a estudar assim, de 6 horas da noite, quando eu chegava do trabalho, amanhecia o dia, meu marido dizendo: Marilu, já são 6 da manhã.
Parece que você entrava em um outro mundo, numa outra dimensão. E o meu professor orientador dizia que isso era espiritual. Bem, eu fiz a minha monografia sozinha. Aí a professora disse, Marilu, sua monografia está muito boa, mas não, olha só, a orientadora, mas não dá para você para fazer um livro, porque fazer um livro não é assim, não. Eu disse, mas eu não estou fazendo para fazer um livro, eu estou fazendo porque tudo que eu me proponho a fazer, Eu cumpro. eu gosto de fazer bem feito. Ela é orientadora, uma pessoa dessa, né? Isso ficou uma formiguinha na minha cabeça. Quando foi no dia, fizeram um coquetel muito chique, um salão muito lindo, a gente bem arrumado, aluguei até uma roupa para ir para esse evento. Aí começou, o professor botou um telão e começou. 10º lugar, nono e tal. Chegou no 2º lugar, eu disse, Já era, a minha chance já foi. minha filha, primeiro lugar foi o meu nome. O professor pegou a monografia, leu e ainda disse, era interação professor-aluno, ensinar a aprender ou aprender a ensinar. Ninguém tinha esse título, só tinha não sei o que, a brincadeira na hora da sala de aula, a brinquedoteca, essas bobagens de escola. Olha a diferença, né, do seu orientador com relação... Ainda ganhou o prêmio. Aí, menina, foi uma coisa, um sucesso. Aí ele disse, a nossa biblioteca está aberta para fazer o seu livro. Eu fiz o livro pela Gráfica Sul. Foi o seu primeiro de Meu muitos. primeiro livro foi. Aí pela Gráfica Sul. Quando ele mandou 1.500 livros, que essas caixas chegaram na minha casa, E agora? eu desmaio, eu disse, como eu vou vender esses livros? Ah, minha filha, não precisou não, porque devido à escola que eu tinha, eu apresentei para as mães, contei a situação para as mães, era uma indicando a outra, e as escolas me chamando, e eu indo apresentar, e eu gosto muito A de melhor falar. estratégia de marca é o, né, de O corpo a vender corpo, tipo político. desse jeito. Ai, vendi tudo. Vendi tudo. Graças a Deus. Não fiz mais ele. Ele esgotou, eu não fiz mais. Aí daí eu fui estudando dissertações, teses, tudo, fui transformando em livro. Hoje eu já escrevo, se você disser um título para mim, em um mês eu lhe entrego. Uma coisa impressionante. E hoje, como eu trouxe esse livro aqui, porque eu tenho 28 obras. Mas Eu ia perguntar, quantos já foram? 34 artigos. Desde esse primeiro até então. 34 artigos publicados nacional e internacional, em congressos, entendeu? Em coletâneas, em livros e tudo. Fui convidada... Tudo sempre girando em torno da educação. Da educação. Aquela formiguinha que a professora colocou em mim, eu coloquei, sabe o quê? A reaprendizagem do professor. Sabe por quê? Porque ela, como orientadora, ela precisa reaprender, ela tem que se educar para poder lidar com o aluno. Você não pode o impacto, né, dos bons e dos maus exemplos, né? E um professor, eu sou professora também, e eu penso muito nisso. Nós estamos numa turma com 30, 40 alunos olhando para a gente, né? Então a gente tem que perceber que a nossa linguagem corporal, o que a gente fala, o que a gente faz, tudo isso serve de exemplo. E às vezes pequenos gestos que a gente nem percebe, eles fazem a diferença positiva ou negativamente, desviar o caminho de uma pessoa de bem por causa de uma palavra maldita. né? Verdade. Então, eu peguei... Hoje nós estamos comemorando o Dia dos Avós, né? Aí eu peguei ali essa do artesanato que eu fiz. Aqui, o artesanato na educação é uma ferramenta em expansão. O meu propósito era trazer para a escola a educação empreendedora. Formação empreendedora. Você não precisa... Hoje nós temos o artesanato digital. O artesanato digital na impressora 3D, né? É verdade. Então, hoje nós temos tudo, eu falo aqui até... Você aborda todas essas questões, desde o tradicional até o mais inovador. E esse livro, além do empreendedorismo na escola, eu abordo também a cultura potiguar. Eu ia mencionar justamente. A cultura potiguar, porque eu hoje, com 73 anos, eu estou muitíssimo preocupada com a cultura daqui adiante, para essa geração de hoje. Porque as famílias não estão trabalhando isso e as escolas estão fugindo, porque a internet,
tecnologia está tomando esse espaço, né? Então, eu tenho parceria com a Associação das Mulheres da Zona Norte, das artesãs. Sou muito amiga de Alan Peça. Ó, Aquela música de Alan Peça, conheço ele, demais. ele faz uma abordagem. E você menciona aí, né? Tô é, vendo. Comedor de Camarão, ele trata a cultura do Rio Grande do Norte nessa música É, do começo ao do fim. início ao fim. Então a gente fica assim impressionado. Quando eu fui ler a música dele, É. eu fiquei impressionada. Aí quando Alan, ele conseguiu captar toda a foi essência do ponto de vista muito cultural do inteligente, né? Estado, contou uma história e a música viralizou. Exatamente. Então, eu trago para a escola esse livro, foi muito bem aceito no IFRN, no curso de produção cultural, foi muito bem aceito, no IFRN das Rocas, da Zona Norte. Então, um trabalho muito bonito, bem colorido, porque eu falo do galo, da Igreja do Galo do Tempo, do galo de São Gonçalo do Amarante, e falo do galo de Barcelos. Eu ia dizer, esse Sabe galo por aí eu quê? conheço. Eu falo os tipos de galo que as pessoas nem conheciam. A história do galo de Barcelos eu conto aqui, tudo. Então, é formidável você passar essa informação para as pessoas, que elas... eu não sabia, olha, o galo de Barcelos. São as curiosidades de onde vem, de né? outras A culturas, história né? de outras culturas. Então, esse E aí a livro... senhora teve, não é? Você falou 10 anos morando em Portugal, então você tem propriedade para falar, né? sobre essa história também. Trago as cordelistas aqui, cordelando com o artesanato, o cordel, porque eu estou tratando da cultura potiguar e a gente tem que tratar, fazer. Então, essa parceria que eu tenho com a RN Editora desde 2007 para cá. É uma editora que dá apoio aos escritores, eu só estou com eles porque eles me dão apoio. A gente tem uma afinidade muito grande, eu e da Lécio Rego e a menina, a Sandra, porque ela se interessou de vir, para mim vir, aquela preocupação, e elas me convidam para todos os eventos, eu estou sempre participando. Já tem outras escritoras que já são minhas fãs, e assim a gente vai fazendo. Ganhou mais uma fã aqui hoje. Muito E obrigada. depois que a gente transmitir nosso podcast, com certeza vai ganhar mais ainda. Você é uma senhora muito querida e você traz paixão verdadeira em tudo que você faz. E outra coisa mais importante que eu estou, no momento, gestora da Uninassal Potigi, Zona Norte. O que foi que eu fiz? Na Zona Norte, era um pouco carente de universidades. Nós tínhamos umas universidades lá que deixaram de atuar lá na Zona Norte. Aí eu levei a Unassal. Eu não levei, eu fui convidada. Eles fizeram uma pesquisa e meu nome foi citado várias vezes e eles foram convidados para um evento da educação em Recife, no Centro de Convenções de Recife. Foi o resultado natural da sua trajetória. Foi. Quando eu cheguei em Recife, um evento assim, um auditório assim, como esse espaço Isaac aí, e o rapaz do diretor disse que estava presente a doutora Marilu Lourenço, que tinha chegado da Europa e tal, e falou da Universidade Fernando Pessoa e que ele queria fazer um convite para mim representar a Uninassal na Zona Norte de Natal, porque eles não encontraram uma gestora com essa capacidade. A minha filha disse, mãe, pelo amor de Deus, você vai aceitar? Eu digo, vou. Já aceitei. Desafio entregue, desafio concluído com sucesso. Aí fui lá, aí ele me levou lá na frente, fez eu fazer uma mensagem rápida e tal, e já estou com 13 anos. Não cansa. Marilu não para de trabalhar. E vendo meus Parar livros. não é opção. Não. Quantos livros ainda temos aí pela frente? Eu estou fazendo minha autobiografia. Que lindo! Sai quando? No momento eu estou só escrevendo, né? Está só no papel. Agora, não é uma. Eu gostaria de esclarecer que as pessoas falam em autobiografia, vai contar os pormenores, que passou fome quando era criança, que andou de pé no chão, andou descalço, andou no seu. Não, eu quero fazer um livro como de autoajuda, mostrando meus exemplos, minhas situações para as mulheres, para as pessoas criarem coragem, se encorajarem e para elas mesmas terem uma forma de ver a vida, de enxergar a vida de outro jeito. Isso é muito bonito, porque... Deixar de ser submissa, deixar de acreditar na opinião dos outros, entendeu?
deixar de ser... eu tenho uma filha só, o nome dela é Samara. Minha filha, ela é Priorize-se, é gestão de pessoas. Depois, se você quiser clicar, ela é psicóloga positiva, e eu dizia para ela quando ela... Aqui de Natal também, É, prioriza-se. Priorize. Ela está dando uma palestra para 300 pessoas, segunda-feira. Eu dizia assim, Samara, seja você, para você não depender de homem. A pior coisa do mundo é uma mulher. Fulana, estou precisando de dinheiro para comprar um batom. Pelo amor de Deus, você não precisa. Eu tenho 50 anos de casada, eu e meu marido, eu tenho minha conta bancária, ele tem a dele. E a gente tem aquela sintonia, um controla o outro, mas assim, controlar no bom sentido, de manter Parceria. parceria, entendeu? Não é aquela dependência. Eu sempre friso isso. Minha história de vida. E a sua história está tendo sucesso, né? E o que eu acho bonito no seu discurso é que você fala da sua trajetória como se não tivesse tido dificuldades, mas as dificuldades com certeza surgiram, Ninguém vai chegar né? a um patamar desse sem passar por dificuldades. Você sabe, eu criei uma agência de modelos chamada Premier Vision, com um amigo, Roberto Stone, que ele é decorador, que ele trabalhava no Boticário muitos anos, quando Tony Model, e nós, para mim, pagar meus estudos, porque da empresa, se eu tirasse, ia fazer falta para pagar os funcionários. Então, aquela minha parceria com ele era totalmente para o meu mestrado, para comprar meus livros. Eu tinha uma biblioteca. Eu tinha uma biblioteca, eu sou antropóloga, fiz antropologia na Universidade Federal, tenho meus livros de antropologia. Você sabe, é uma passagem muito interessante que aconteceu comigo, que a doutora chegou na sala de aula e disse, eu estou com esse livro de Cora Coralina. 55 alunos tinha na sala. Lá na Universidade Federal. Eu estou com esse livro de Cora Coralina, para quem quiser ler e fazer um artigo e trazer para mim, com direito a fazer uma publicação no livro na Universidade Federal do Ceará. Todo mundo ficou calado. Lá vai Marilu escrever de novo. Você, eu digo sim. Pois amanhã você vai trazer o café. Eu digo, trago. Me diga o que você vai fazer. A senhora falando ali, falando de cultura, falando dessas coisas, então eu resolvi trazer Josué de Castro, que trabalha a fome do homem caranguejo, que pesca lá o caranguejo para poder se alimentar, e Luiz da Câmara Cascudo, que trabalha a alimentação, que o queijo suíço vem para o café da manhã dele. Enquanto muitos, meninas, ficou assim, todo mundo parou. Mas aquilo flui em mim, assim, sabe? Então, eu quero fazer um artigo, se a senhora me permite, que é a possível inversão da lógica, a alimentação, a possível inversão da lógica, na proposta de Josué de Castro e Luiz da Câmara Cascou. Ela ficou assim. E eu vou buscar em Cora... Nem ela entendeu. Nem ela entendeu. E ela disse, o que tem Cora Coralina? Disse, Cora Coralina? Coralina passou muita necessidade na vida. Ou a senhora acha que a pessoa chega a qualquer lugar sem passar por dificuldades? Isso que a gente está fazendo. Exatamente. Quando foi no dia, fiz o artigo, foi publicado na Universidade Federal e foi publicado. Aí tinha que apresentar em Fortaleza. Cadê dinheiro para mim? Não tinha condições de ir. Minha escola não era muito grande, era pequena. Não tinha condições de ir. Meu marido ficou preocupado. Eu digo, mas eu vou. Um rapaz disse, eu lhe dou sua passagem. Depois da senhora me paga. Comprou minha passagem, ida e volta, e eu fui, apresentei, foi publicado nos anais do evento, apresentei lá na frente. Esse foi a minha dissertação do mestrado de antropologia. Foi tranquilidade. Uma parte muitas pessoas romantizam, né, a profissão, a missão, na verdade, né, de ser professor, educador, é uma missão, mas esquecem do que está por trás, das dificuldades que temos, o quanto custa estudar, as viagens que precisamos fazer para apresentar artigo, congresso, enfim. Então, isso é muito difícil, né? Ser professor é uma missão muito bonita, muito nobre. Na minha visão, a mais nobre de todas, mas
a senhora acha que com toda essa trajetória que tem, com toda essa experiência, com todo esse know-how, com toda essa bagagem que tem, que a educação ela está sendo mais ou menos valorizada hoje do que há 50 anos atrás, por exemplo? Olha, a educação ela é super valorizada, porque eu estava dando uma palestra para 90 pessoas no auditório da Paulus. Isso já tem um certo tempo. E uma professora levantou a mão e disse: a professora, hoje em dia, os professores são muito desvalorizados. Eu digo: você, porque quem tem que se valorizar é a gente. Ô, gente. Então, nenhuma profissão, seja médico, seja o que for, se você não se fizer presente e se você não se fizer profissional, você vai ser desmoralizado, vai ser desclassificado, Como vai em ser qualquer desvalorizado. profissão. Qualquer profissão. Então, minha filha, professor para mim é o máximo. Professor para mim é o auge. E eu agradeço todo dia a Deus por ser professora. Eu digo educadora, sou pedagoga de graduação. E em cima dessa graduação, dessa pedagogia, hoje eu sou pedagogia universitária, abrindo portas, transformando a educação, as pessoas, a mente das pessoas, exatamente nesse pensamento. A educação não é valorizada. Esses políticos, eles não estão aí para toda a vida, não. É verdade. E a educação é para toda a vida. Deixa eu fazer uma pergunta difícil. Qual foi, na sua trajetória, tanto dentro de sala de aula ou fora, qual foi assim a professora que você teve como referência, assim, olhando para trás, Que eu tive interferência? que teve na sua vida como referência? Olhando para trás, não, aquela professora, aquele professor, ele me marcou por esse motivo. Tenho. Em nossa carreira, nossa história, todos nós temos nossa história, né? Faustão já dizia isso nos programas dele, que uma música, quando chegava um cantor, admirava quando ele chegava um cantor. E essa música, como começou a história dessa música? Eu tenho um pai acadêmico e uma mãe acadêmica. Professor Úrico Brandão, ex-padre, ele já era padre, depois ele deixou de ser padre, casou e tudo. Eu cheguei do Rio de Janeiro com meu certificado, faltando uma disciplina, do ensino médio, faltando uma disciplina. E ele disse, minha mãe dele era secretária de Educação, e ele comprou a briga, enfrentou com a Secretaria de Educação do Rio de Janeiro, fez eu me matricular numa escola pública aqui, para mim pagar essa disciplina para regularizar, regularizar meu ensino médio, para mim entrar na universidade. Isso para mim, eu sou grata o resto da vida. E a professora Lenina foi doutora Lenina da Universidade Federal, que ela é uma pessoa assim na minha vida, aquela mãezona que quando você quer desistir, ela não deixa. Ela não deixa, ela vem com aqueles vai argumentos. Vai lá e pega debaixo do braço. A gente tem isso. E também eu gostaria de dizer para você, Liliana, que eu sou luz para muita gente. Muita gente. Eu cheguei, quando eu formei minha escola, a Escola Cristo Rei, na Zona Norte de Natal, aconteceu, sabe o quê? Que minhas professoras tinham tudo ensino médio. Aquele ensino médio magistério que usava antigamente. E eu coloquei todas elas para fazer pedagogia. Meu marido, que é professor de geografia, e minha filha, que é professora de letras. Só tem professor, tá na genética. A gente dava aula gratuita para elas, sábado e domingo, para essas professoras, como aulão para vestibular. Naquela época chamava vestibular. E para elas passar no vestibular. E conseguimos colocar muita gente no mercado com nível superior. E hoje eu ajudo muita gente nesse sentido, da educação. Porque você ajudar uma pessoa porque no financeiro, que está precisando de um sacolão, isso é o coração da gente, acessibilidade. Eu quero ajudar, eu quero que você diga assim, eu vou ajudar você na sua profissão, para você ser um excelente profissional. A gente orientava e as pessoas seguiram. Então, eu sou muito grata com isso. Você deve receber muitos testemunhos assim de gratidão, de... Aqui, os meninos, as pessoas, hoje mesmo de manhã, olha, eu assisti uma palestra dela, o que ela falou na palestra me incentivou, hoje eu sou professora. E muda a vida das pessoas. Então, a gente fica muito feliz, eu sou muito grata a Deus
por ele me mostrar essa oportunidade. Todos os dias eu converso com Deus e peço para ele me dar mais uma chance de vida para me ajudar mais pessoas. Mais um pouquinho. Mais um Mais pouquinho. um pouquinho. Eu acho que eu ainda preciso ajudar mais alguém. Os projetos, quando a gente conversa com a senhora e o entusiasmo, a paixão, o jeito com que se entrega, os seus projetos estão só começando, ainda tem um caminho longo aí, muita gente... Lá em Portugal, o doutor Paulo Rurato, o doutor Borges Gouveia, eles gostavam muito de mim. Eles diziam assim, Mário, você passa assim, um carisma diferente, de uma pessoa boa, de uma pessoa... Não é que a gente queira ser melhor do que ninguém, mas é tão bom a gente viver em paz consigo mesmo. Eu tenho 50 anos de casado, nunca tive uma briga dentro da minha casa. Eu tenho só uma filha e eu preparei minha filha. Eu tenho um neto com 5 anos, com 15 anos, que ele com 6 anos ele lançou um livro. Que lindo! Ele chegou em casa e disse para mim assim... Vai ser professor também. É da parte de tecnologia. Ele está com 16 anos, já está fazendo programação. Ele disse, vovó Lu, eu quero escrever um livro para educar as professoras. Eu disse, meu Deus, olha a visão dele. Você vai ser presidente da República. Ainda brinquei com ele. Ele disse, porque eu ouvi uma professora discriminar o meu colega na minha frente. E eu peguei, dei lápis, papel a ele, e borracha, mandei ele escrever na mente dele. E ele foi fazendo uma galinha, com os pintinhos, um pretinho, um magrinho, um só com uma perninha, um dióptero, na imaginação dele. E uma raposa que queria que essa raposa fosse amiga da galinha para ajudar ela a criar os pintos diferentes. Quando ele fez aquilo, eu fiquei como coautora, porque ele não sabia organizar a história, eu organizei o pensamento dele, e esse livro vendeu 3.000 pela editora. Que lindo! RN Editora. Então, foi o seguinte, foi a galinha de Angola e a raposa pipa. Então, hoje ele fez um livro, agora recente, que vai ser pela Amazon, sei lá. Era inglês, português e espanhol. A banda Fanfão, os elefantes que vêm da África para tocar no Arena das Dunas. Uma coisa super interessante. Que lindo. Ele tem ideias, tudo, mas não tem como essa família fugir. Porque a tradição está bem forte. Mas é porque observa dentro de casa. Pelo exemplo, aprenda, né? Pelo exemplo. E eu tenho uma das coisas que me aconteceu assim, que até hoje eu me pergunto assim, meu Deus, eu fui capaz de fazer aquilo. É que eu estava no portão da minha escola, de longe eu vi um rapaz todo de preto com um skate. Aquelas tocadinhas, todo de preto, sabe como é, né? A situação. Aí lá vem ele todo com skate, aí eu olhei, aí eu chamei a funcionária e disse, um andar de Anderson, aí ele disse, é seu sobrinho. Eu digo, pois é, fiquei esperando ele, era meu sobrinho. Você vai para onde assim, meu filho? Não, eu vou brincar de skate ali na praça. Vai não. Você não vai não. Você vai tirar essa roupa agora mesmo, vai para casa tomar banho. Peguei o skate, dei 2 bordoadas aqui no ombro dele. Você vai para casa agora mesmo, trocar de roupa e vem trabalhar aqui comigo. E ele foi. Hoje ele é gerente de eólicas, tem mestrado, é biólogo e tudo, e quando ele dá testemunho, ele diz, ele fala, tudo que eu sou, agradeço a tia Marilu, que é uma pessoa estruturada mentalmente, uma pessoa saudável, que só quer o bem da gente. Exemplo na família. Que lindo, você me deixou emocionada agora. Caramba, que jeito lindo de terminar nossa entrevista, nosso bate-papo, nossa conversa. E a gente tem que ser esse exemplo que eu digo para você, é isso que a gente tem que ser, não é o dinheiro, não é posição, eu sou muito simples, eu não tenho carro, eu ando de Uber, eu ando de táxi, temos uma estrutura porque nós trabalhamos para garantir a nossa velhice, eu e meu marido, preparei minha filha, já estamos preparando o neto, mas o bom é você ser feliz consigo, é você ter paz. E não tem dinheiro que pague isso, não tem. No final das contas, somos felizes com tão pouco. Não é, não? É isso que pois muito meu obrigada. recado é esse, eu agradeço a oportunidade e estamos aí. Nós que agradecemos, muito obrigada, um prazer enorme. Prazer meu, Liane, tudo de bem E aqui foi você. mais um episódio do nosso RumoCast, com esse ser humano maravilhoso. Muito obrigada. Curtam, comentem, compartilhem esse conteúdo.
e vamos prestigiar toda essa trajetória. E Muito meus livros obrigada. estão na RN Editora, ali ainda no stand da Gráfica Sul. RN Editora, vamos correr atrás.